Bem-vindos ao Dormecast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Feche os olhos, abra as cortinas do tempo. Sinta o calor do deserto, o perfume doce das resinas queimando no ar, o som ritmado de símbolos ao longe. Você está no Egito Antigo, não entre os faraós ou os escribas, mas nas sombras dos templos e vielas, onde as histórias não registradas nos papiros ainda sussurram entre o vento e a areia. Hoje vamos revelar o que quase nunca é contado: o lado secreto das prostitutas egípcias. Mulheres que seduziam, curavam, encantavam e carregavam nas dobras de seus vestidos linho mais do que promessas de prazer. Carregavam segredos de poder, magia e sobrevivência. O Egito era uma civilização de rituais, mas também de contradições. E entre os véus do sagrado e do proibido, havia um mundo subterrâneo onde o desejo era mais do que impulso. Era estratégia. De onde você está ouvindo? Rio Grande do Norte? Bahia? Rio de Janeiro? Paraná? Que horas são aí agora? Deixa um comentário para a gente saber até onde essa travessia chegou. E se ainda não segue o Dormecast, este é o momento, porque o que vem agora é história e é feitiço. Respire fundo, a jornada começa. Nas vielas ocultas de Tebas, entre sombras projetadas por obeliscos e os murmúrios abafados dos templos, o desejo era moeda corrente. Mas não o desejo que você imagina, instintivo, raso, apressado. No Egito Antigo, o desejo era ciência, era alquimia, era um ritual que se aprendia desde cedo. E ninguém o conhecia melhor do que elas, as prostitutas. Mas chamar essas mulheres de prostitutas é empobrecer o papel que exerciam. Eram cortesãs, sacerdotisas do corpo, iniciadoras dos sentidos. Algumas eram chamadas de cantoras do templo, uma designação que carregava mais camadas do que os véus que escondiam seus olhos. Ao contrário de muitas culturas que relegaram essas figuras à marginalidade, o Egito tinha uma relação ambígua, quase reverente, com essas mulheres. Elas podiam viver à margem da moral formal, mas circulavam com fluidez entre os nobres, os escribas, os artesãos. Sabiam ler os corpos, mas também os signos celestes. Sabiam dançar, cantar, usar ungüentos que despertavam delírios e, por vezes, desvendavam segredos que nem os deuses ousavam tocar. Os papiros falam pouco delas, e quando falam, o fazem com ambivalência. Ora as louvam como artistas, ora as condenam como pecadoras. Mas o silêncio oficial diz mais. Essas mulheres operavam nos interstícios da sociedade egípcia, onde a sacralidade e o instinto se confundiam. Em muitas festas religiosas, como as dedicadas a Hathor, a deusa do amor, da música e da embriaguez, era comum que mulheres entoassem cânticos eróticos, embalassem os homens em danças ondulantes e administrassem poções que prometiam êxtase e cura. A fronteira entre ritual e prazer era tênue e muitas vezes deliberadamente borrada. Essas mulheres não vestiam apenas seus corpos, elas vestiam personagens. Usavam perfumes à base de mirra e lótus azul, que ao serem aquecidos pelo corpo, exalavam fragrâncias entorpecentes. Suas roupas, embora simples, eram estrategicamente rasgadas ou coladas ao suor. Tinham domínio sobre o tempo e a atmosfera. Sabiam quando um silêncio valia mais que uma carícia. Elas não estavam ali apenas para o corpo dos homens. Estavam para suas vaidades, suas inseguranças, suas culpas. Escutavam confissões de assassinatos, de roubos de túmulos, de traições políticas. Em noites regadas a vinho de tâmaras e ópio diluído, esses segredos deslizavam entre beijos e sorrisos. E por isso mesmo, elas eram temidas. Muitas acumulavam fortunas. Algumas mantinham casas próprias, contratavam servas, financiavam artistas. Outras serviam exclusivamente aos sacerdotes dos templos,
como oferendas vivas. Nesses casos, suas funções ultrapassavam o prazer. Envolviam rituais de purificação, renascimento simbólico e até possessões mediúnicas. Havia também as que trabalhavam à beira do Nilo, em cabanas feitas de papiro trançado. Essas eram vistas com desprezo pelas elites, mas respeitadas pelos barqueiros e camponeses. Seus preços eram baixos, mas suas histórias profundas. Algumas eram viúvas, outras mães, muitas vítimas de abandono. Ainda assim, cultivavam rituais próprios, esfregavam seus corpos com areia quente antes dos encontros, como forma de resistência mágica contra espíritos impuros. As doenças existiam, sim. Mas o Egito possuía um conhecimento avançado sobre plantas medicinais. E muitas dessas mulheres eram curandeiras. Sabiam tratar feridas, preparar ungüentos cicatrizantes, extrair infusões abortivas com precisão. Tinham um saber que misturava ciência e superstição, e o aplicavam não só a si mesmas, mas também a seus clientes. E havia o segredo mais escondido de todos. Algumas dessas mulheres eram iniciadas nos mistérios de Ísis. Tinham acesso a manuscritos que ensinavam como manipular energia sexual para fins mágicos. Usavam orgasmos como catalisadores de visões, invocavam nomes proibidos em momentos de clímax. Diziam ver o futuro entre suspiros e espasmos. Para a maioria, isso parecia loucura. Para elas, era rotina. Claro, havia castigos. Se flagradas em rituais proibidos, podiam ser condenadas ao exílio. Algumas eram encontradas mortas, os corpos jogados no Nilo como oferendas ou ameaças. Mas ainda assim, continuavam, como se soubessem que sua existência era parte de um equilíbrio maior, invisível, essencial. No fim da noite, quando o templo silenciava, quando as ruas esvaziavam, quando o perfume se misturava ao cheiro de sangue e lodo, elas caminhavam sozinhas, não como sombras, mas como espectros que sabiam demais, que viveram mais do que deviam, que guardavam um Egito que só existia nos olhos de quem as amava ou temia. Ao atravessarmos as dunas da memória egípcia, encontramos um detalhe curioso. Enquanto os faraós eram enterrados com seus tesouros, muitos homens comuns eram sepultados com pequenos amuletos que pertenciam às prostitutas que frequentavam. Fragmentos de colares, pedaços de tecidos perfumados, minúsculas imagens de Hathor com os olhos pintados. Como se levassem consigo um último vestígio de prazer, de vida, de algo que desafiasse o peso da eternidade. As prostitutas egípcias não eram apenas carne, eram símbolo. E isso incomodava profundamente os moralistas da época. Em períodos de maior repressão religiosa, surgiram leis que tentavam regular sua existência. Algumas cidades proibiram a permanência de mulheres sem profissão clara nas proximidades dos templos. Outras impuseram taxas altíssimas para o exercício da prostituição, alegando que era uma forma de manter a pureza ritual. Mas nenhuma dessas medidas teve o efeito esperado. As prostitutas simplesmente mudavam de nome, de roupa, de disfarce. Tornavam-se dançarinas, perfumistas, contadoras de histórias. Ofereciam massagens com óleos afrodisíacos, vendiam incensos com efeitos secundários. Reinventavam-se a cada ciclo lunar, como se carregassem em si o espírito da própria Ísis. Mutável, imprevisível, indomável. E, de fato, muitas delas se consideravam filhas da deusa. Havia templos dedicados a Ísis onde as prostitutas podiam buscar abrigo. Ali não eram julgadas, mas instruídas. Aprendiam a usar o tarro, um tipo de tambor ancestral, para induzir estados de transe. Estudavam os textos sagrados. Aprendiam que o corpo era templo, mas também era ponte. E que a sexualidade, quando reverenciada, era instrumento de cura. Esse aspecto curativo era levado a sério. Há registros de homens que procuravam prostitutas não apenas por desejo, mas por enfermidades espirituais.
Acreditava-se que o toque de uma mulher treinada nos rituais de Hathor poderia purificar o coração, realinhar os chakras, ainda que esse nome não fosse usado, ou mesmo desfazer maldições lançadas por rivais. Alguns desses atendimentos envolviam longos banhos com pétalas, unções com óleos raros, cantos que duravam horas. Ao final, o cliente, muitas vezes, um homem endurecido por guerras, perdas ou poder, chorava. E ela acolhia, sem julgamento, como se fosse a última sacerdotisa de um culto secreto. Mas nem tudo era luz. Havia também a exploração. Jovens eram vendidas por suas famílias. Algumas sequer entendiam o papel que desempenhavam até que fosse tarde demais. Certos prostíbulos funcionavam como prisões. E havia homens que abusavam do poder, exigindo performances degradantes sob ameaças ou chantagens. As prostitutas egípcias aprendiam desde cedo a reconhecer o perigo no olhar, a dominar o medo com técnica, a usar a sedução como escudo. Algumas se uniam em grupos para se protegerem. Outras tinham alianças com soldados, escribas ou até membros da realeza. Criavam redes silenciosas de sobrevivência. Curiosamente, quanto mais poder uma prostituta acumulava, mais se aproximava do mundo político. Algumas eram amantes de generais. Outras sabiam detalhes íntimos de escândalos palacianos. Há inclusive relatos não oficiais de mulheres que interferiram em decisões de guerra apenas com um sussurro entre taças. Porque sabiam que os homens mais poderosos eram, na solidão da noite, também os mais frágeis. E fragilidade, para essas mulheres, era linguagem. Elas sabiam quando um homem precisava ouvir mentiras reconfortantes, quando queria ser punido, quando desejava ser esquecido. Sabiam interpretar suspiros, pausas, o modo como segurava o vinho. Eram leitoras de almas, ainda que a história não lhes conceda esse título. Quando morriam, eram enterradas longe das grandes necrópolis. Suas tumbas, quando existiam, eram simples. Mas há registros de pequenos túmulos anônimos com inscrições que dizem: "Ela me curou", ou "Que a voz dela me acompanhe no além". Essas inscrições, tão breves, dizem mais do que qualquer tratado. A embriaguez que elas ofereciam não era apenas do corpo, era do espírito. E mesmo que as dinastias tenham caído, que os deuses tenham sido silenciados e que a areia tenha coberto seus nomes, o eco do que foram ainda vibra nas entrelinhas da história. Entre os becos da antiga Mênfis e os corredores secretos dos grandes templos de Luxor, crescia um fenômeno silencioso, a espiritualidade erótica. Um conceito que hoje parece estranho, até escandaloso, mas que no Antigo Egito era tratado com reverência. Para as prostitutas mais antigas, e especialmente as que se autodenominavam filhas do prazer sagrado, o sexo era a chave para algo que transcendia o físico. Era uma ponte para o divino. No âmago dessa crença estava a figura de Hathor, a deusa, que entre tantas faces era também senhora do êxtase. Seus templos abrigavam celebrações onde a música, o vinho e a dança induziam estados alterados de consciência. E nesses momentos, o corpo se tornava veículo, o prazer, um portal, a mulher, um oráculo. Nem todas tinham acesso a esse nível de iniciação, é claro, mas aquelas que conseguiam não eram mais vistas como meras prostitutas. Tornavam-se portadoras do ouro de Hathor, mulheres que, através do ato sexual, podiam transmitir bênçãos, reverter maldições ou provocar visões. Essa prática se mantinha em segredo. O Egito sempre foi uma sociedade de castas e convenções, e a elite preferia fingir que essas mulheres não passavam de diversão noturna. Mas entre os iniciados, sabia-se, havia casas onde o corpo feminino era estudado como um mapa sagrado, onde as zonas erógenas correspondiam a estrelas e os suspiros a orações.
Algumas prostitutas usavam tatuagens simbólicas, pequenos desenhos feitos com rena ou tinta vegetal, localizados em regiões discretas, tornozelos, ombros, atrás das orelhas. Esses símbolos indicavam filiação a determinadas escolas de prazer, linhagens que transmitiam técnicas e ensinamentos de geração em geração. Era uma espécie de clero do desejo, invisível aos olhos comuns. E havia rituais. Antes de cada encontro, a mulher jejuava por um dia. Banhava-se em infusões de flores, passava óleos com propriedades específicas, recitava mantras em voz baixa. Alguns encontros eram realizados em salas escuras, iluminadas apenas por lâmpadas de óleo. O silêncio era absoluto. O toque, sagrado. O prazer, invocado como um deus. Muitos desses rituais envolviam não apenas o corpo masculino, mas sua alma. A prostituta era treinada para detectar bloqueios, traumas, medos. E através de movimentos específicos, lentos, rítmicos, quase hipnóticos, dissolvia essas travas. Era um processo mais psicológico do que físico, mais mágico do que carnal. Claro, havia também os clientes comuns, comerciantes, artesãos, viajantes, homens que não buscavam cura nem iluminação, apenas alívio. Para esses, a experiência era outra, mais simples, mais direta. Mas mesmo nesses encontros, havia um código, um pacto silencioso entre a mulher e o homem. O de que, por alguns minutos, o mundo pararia. E ali, naquela pequena cabana de pano, entre gemidos e sombras, existiria apenas o agora. Muitos voltavam. Não pelo sexo em si, mas pelo que vinha depois. Pelo modo como eram olhados, ouvidos, acolhidos. Era uma forma primitiva de terapia, sem divã, sem diagnóstico. Apenas um corpo quente, um ouvido atento, uma voz que dizia: "Você ainda está vivo." Entre as prostitutas mais respeitadas, havia as que eram chamadas para cerimônias privadas da elite. Nessas ocasiões, seu papel ia além do prazer. Eram conselheiras, ouvintes, portadoras de mensagens simbólicas. Algumas sabiam interpretar sonhos, ler os intestinos de animais sacrificados, decifrar presságios. Outras carregavam venenos escondidos nas dobras da roupa, e se o cliente passasse do limite, não havia volta. Essas mulheres navegavam um mundo de perigos, não apenas físicos, mas espirituais. Muitos acreditavam que o sexo criava laços energéticos duradouros, que parte da alma de cada homem ficava presa a quem o tocava profundamente. E por isso, algumas prostitutas usavam rituais de limpeza após cada encontro, banhos com sal e cinzas, preces a Anubis, defumações com resina de acácia. Era exaustivo, mas necessário. Porque se o prazer era uma ponte, o excesso era um abismo. E cair nele significava perder-se, e algumas se perderam. Há registros de mulheres que enlouqueceram após anos de práticas intensas. Outras desapareceram misteriosamente. Algumas foram assassinadas por clientes obcecados. Mas também há relatos de prostitutas que, ao envelhecer, tornaram-se oráculos, curandeiras, anciãs reverenciadas nas margens do Nilo. Viviam afastadas em pequenas casas de barro, recebiam jovens iniciadas, contavam histórias que misturavam mito e verdade. Guardavam segredos que nem mesmo os escribas ousaram registrar. E assim, no silêncio da areia, elas continuavam, invisíveis, mas eternas. As noites do Egito Antigo não eram feitas apenas de estrelas e silêncio. Havia também o som abafado dos símbolos, os sussurros que se misturavam ao vento e os passos leves de mulheres que sabiam onde pisar e onde desaparecer. Porque havia casas onde as paredes não eram feitas apenas de barro e palha, mas de segredos. E nelas, as prostitutas não atendiam apenas corpos, atendiam almas em ruína. Em determinadas regiões de Tebas e Heliópolis,
surgiram espaços quase clandestinos chamados de salas do esquecimento. O nome não era por acaso. Eram lugares onde homens iam para esquecer. Esquecer perdas, derrotas, crimes, esquecer a própria identidade. E essas mulheres, essas sacerdotisas não nomeadas, sabiam conduzir esse esquecimento como quem conduz um barco no Nilo profundo. O ambiente era controlado com precisão. Luzes tênues, incenso de lótus e mirra queimando em intervalos. Tapetes grossos que abafavam os sons. E no centro de tudo, a mulher. Sentada como uma esfinge, observando sem julgar, sabendo mais do que dizia. Cada visita começava com um ritual. Lavar os pés do cliente com infusão de anis e hortelã. Um gesto aparentemente simples, mas carregado de significado. Era o primeiro passo do desapego, daquilo que se trazia do mundo externo. A partir dali, o homem já não era quem chegou. Era apenas mais um viajante entre véus. Algumas dessas prostitutas usavam máscaras. Cobriam o rosto com tecidos finos, decorados com símbolos esotéricos. Isso tinha dupla função: proteger a identidade e provocar o desconhecido. Porque o desejo, quando encontra o mistério, cresce. E o medo, quando é tocado pela doçura, revela segredos. A bebida era parte do processo, mas não qualquer bebida. Usavam fermentados artesanais com infusões de ervas que induziam sonolência, euforia leve ou introspecção. Nada de embriaguez vulgar. O objetivo era outro. Era abrir a mente, soltar a língua, dissolver a couraça. Era comum que no meio desses encontros o homem começasse a falar. Falar muito, confessar, chorar, gritar, rir. A mulher não interrompia. Escutava, tocava apenas quando necessário, como se cada gesto tivesse sido ensaiado com os deuses. Muitos saíam transformados, outros em silêncio. Alguns voltavam dias depois apenas para sentar e ouvir a respiração daquelas mulheres. E havia algo ainda mais curioso. Algumas prostitutas começaram a registrar essas histórias. Não em papiros, mas em tecidos. Costuravam com linha vermelha pequenos trechos do que ouviam, frases, nomes, símbolos. Teciam uma espécie de livro dos esquecidos. Guardavam esses panos como relíquias e, ao envelhecer, entregavam a outras iniciadas. Era assim que a linhagem se mantinha, não por sangue, mas por segredos compartilhados. Nem todas seguiam esse caminho claro. Havia as que se perdiam nos próprios rituais, transformando o ato sagrado em comércio banal. Essas acabavam expulsas das redes, esquecidas, tragadas pelo lado mais sombrio da noite. Mas as verdadeiras, aquelas que compreendiam o papel que desempenhavam, eram reverenciadas em silêncio. Alguns generais as chamavam de as que salvam sem espada. Escribas deixavam oferendas anônimas em suas portas. E certos sacerdotes, mesmo negando publicamente, buscavam seus conselhos em noites de lua nova. E você que chegou até aqui, que atravessou as areias desta história com olhos atentos, diga o que mais te impressionou até agora. Comenta aí embaixo. Sim, mesmo com sono. Sua palavra também ecoa entre as paredes desse templo sonoro. E se ainda não segue o Dormecast, agora é o momento. Porque essas histórias são para quem ousa fechar os olhos e ainda assim enxergar. No Egito Antigo, a areia não era só poeira do tempo, era também véu e memória. E entre suas dunas enterravam-se não apenas corpos, mas verdades que os escribas evitavam registrar. Uma dessas verdades era a existência de casas flutuantes, barcaças no Nilo que funcionavam como templos móveis do prazer. Sim, você ouviu certo, prostíbulos flutuantes. Essas embarcações, discretas à primeira vista, navegavam de cidade em cidade, atracando nas margens ao cair da noite. Seus interiores eram decorados com tecidos pendentes,
lamparinas de óleo e almofadas esculpidas com hieróglifos simbólicos. Cada detalhe tinha um propósito: confundir o tempo, distorcer o espaço, fazer o cliente esquecer que ainda estava na Terra. A prostituta que atuava ali era mais do que uma profissional do sexo. Era uma sacerdotisa da travessia. Pois, no simbolismo egípcio, o Nilo era espelho do ciclo da vida e da morte. Navegar por ele era encarar o próprio renascimento. Alguns homens diziam entrar nessas barcaças como reis e sair como crianças. Outros juravam que ouviram vozes de ancestrais sussurrando durante o ato. Houve até quem afirmasse ter encontrado a visão de uma deusa entre os véus do aposento. Fato é, esses encontros eram únicos. Antes de entrar, o visitante era obrigado a lavar as mãos e fazer uma oferenda. Uma moeda, um anel, um fio de cabelo. Sim, cabelo. Acreditava-se que os fios guardavam lembranças e queimar um deles no início do ritual ajudava a purificar o espírito. Depois disso, o visitante era conduzido à presença da mulher, quase sempre vestida de branco, com olhos pintados em forma de peixe, símbolo da fertilidade. A conversa era proibida por meia hora. Só o silêncio, o toque e o cheiro do incenso de papoula preenchiam o espaço. Esse tipo de silêncio, profundo, quase incômodo, criava um estado alterado. Muitos homens, acostumados ao controle, se perdiam ali. Alguns tremiam. Outros choravam antes mesmo de serem tocados. Era como se, ao se calarem, todos os demônios internos gritassem ao mesmo tempo. E as mulheres sabiam. Sabiam que não estavam lidando com corpos, mas com prisões internas. Tocavam devagar, esperavam o tempo do outro. Não havia pressa. A pressa era para os que nunca entenderam o valor do vazio. Em alguns casos, havia uso de objetos simbólicos, espelhos de bronze que refletiam a luz de maneira distorcida, pingentes em forma de escaravelho, anéis com inscrições que só a mulher sabia decifrar. Tudo isso servia a um único propósito: romper a linha do ordinário. No fim do encontro, o cliente era instruído a olhar para o rio e fazer um pedido. Depois, recebia um pequeno amuleto, geralmente feito de osso ou argila, com uma inscrição enigmática, e partia. Sem saber se viver um ato sexual, uma cura ou uma ilusão bem encenada. As prostitutas dessas barcaças não tinham nomes conhecidos. Usavam apelidos como a que canta ao vento, a que toca à sombra ou a que sorri para Anubis. Cada nome, uma metáfora. Cada metáfora, um segredo. Diziam que eram protegidas por entidades aquáticas, que os crocodilos não se aproximavam de suas embarcações, que certa vez uma delas previu a cheia do Nilo com uma precisão superior à dos sacerdotes do templo. E depois disso, foi convocada pelo próprio faraó para serviços especiais. Esse encontro, claro, não está em nenhum papiro oficial. Mas as lendas, quando repetidas por gerações, ganham peso de verdade. E no Egito, onde mito e história caminham lado a lado, o que não se escreve se eterniza no sussurro. Ainda hoje, arqueólogos encontram vestígios dessas barcaças. Fragmentos de cerâmica com inscrições incomuns, restos de incenso petrificado, lâminas de espelhos decoradas com símbolos lunares. Tudo isso aponta para uma prática antiga, complexa e profundamente humana, a de buscar sentido no prazer. Porque, no fundo, não era sobre o ato em si, era sobre a pausa, o intervalo entre o caos e a lucidez. E essas mulheres, conscientes disso, se tornaram guardiãs do que o tempo não conseguiu enterrar. À medida que o Egito mergulhava em seus ciclos de esplendor e queda, a imagem da prostituta permanecia como uma constante sombra das muralhas douradas dos palácios, invisível aos olhos oficiais, mas sempre presente nos sussurros, nas preces escondidas, nos desejos não confessados. E se as barcaças do Nilo representavam o deslocamento físico do prazer, as casas fixas,
chamadas de moradas da escuta, simbolizavam o enraizamento do desejo no cotidiano. Essas casas estavam localizadas em regiões específicas das cidades, muitas vezes perto dos mercados, mas não ao alcance dos olhos comuns. Eram acessadas por vielas tortuosas e tinham fachadas discretas, quase anônimas. Mas por dentro eram mundos à parte. Almofadas dispostas como constelações, tapeçarias que contavam mitos de deuses e deusas entrelaçados em luxúria e redenção. As mulheres que ali atuavam não ofereciam apenas o corpo. Eram treinadas para escutar. Sim, escutar. Porque no Egito, onde a palavra era considerada um portal para o além, a escuta se tornava uma arte. E essas prostitutas, ao contrário do que o preconceito moderno poderia supor, eram verdadeiras especialistas em narrativas. Sabiam extrair histórias dos clientes com perguntas sutis, sorrisos precisos, silêncios calculados. Muitos homens iam até elas não pelo prazer físico, mas para serem ouvidos sem julgamento. Contavam sobre guerras perdidas, sobre filhos mortos, sobre traições cometidas ou sofridas. E ao final, sentiam-se aliviados, como se tivessem confessado a uma divindade não oficial. A maioria dessas casas era administrada por ex-prostitutas mais velhas, conhecidas como as que seguram o tempo. Mulheres sábias, com rugas que pareciam hieróglifos vivos e olhos que já tinham visto de tudo. Elas cuidavam da casa como quem cuida de um templo, em silêncio, com rigor, com devoção. Havia regras. Nenhum cliente podia levantar a voz. Não se falava de política. Não se permitia a entrada de homens embriagados. E antes de qualquer atendimento, havia uma defumação, uma espécie de ritual de purificação, feito com raízes secas e folhas de tamareira. Era como se, ali dentro, todo homem tivesse a chance de recomeçar. O curioso é que muitas dessas mulheres mantinham registros mentais dos homens que atendiam. Sabiam seus nomes verdadeiros, seus medos ocultos, seus gestos mais vulneráveis. Mas jamais os mencionavam fora dali. Essa descrição não era apenas ética, era sobrevivência, porque bastava um erro, uma palavra fora de lugar, para que tudo desmoronasse. E havia espionagem. Sim, algumas prostitutas eram contratadas por escribas e políticos para extrair informações de clientes influentes. Faziam isso com elegância. Nunca pressionavam. Deixavam que o homem se traísse pelo excesso de confiança. E depois entregavam os dados. Quase sempre por meio de mensagens codificadas em pulseiras, brincos ou até receitas de perfume. Essa prática era arriscada, mas também lucrativa. E algumas mulheres construíram verdadeiros impérios de influência apenas com o que ouviam. Mas o que talvez mais impressionasse era a forma como essas casas resistiam ao tempo. Enquanto guerras destruíam templos e regimes caíam, elas permaneciam. Invisíveis, sim, mas sólidas. Como se fossem sustentadas por algo mais antigo que o próprio Egito. O desejo humano de ser tocado sem ser ferido. Entre as práticas mais secretas dessas casas, havia um ritual chamado A Noite da Serpente. Realizado apenas em luas cheias específicas, ele envolvia danças hipnóticas, uso de óleos com propriedades psicoativas e leituras simbólicas do corpo. A mulher conduzia o homem a um estado liminar entre o sono e o delírio, e ali, naquele ponto de suspensão, faziam perguntas profundas. Qual parte sua está adormecida? O que você quer esquecer? Que máscara você quer arrancar? Não eram respostas que interessavam. Era o silêncio posterior. O modo como o corpo tremia. O modo como o homem saía dali, mais leve ou mais perdido, mas sempre transformado. Algumas dessas experiências eram tão intensas que se tornavam mitos locais. Diziam que um escriba ficou cego por 3 dias após uma sessão. Que outro viu o rosto da mãe morta no corpo da prostituta.
que um comerciante abandonou todas as posses e foi viver entre os beduínos, jurando ter ouvido a voz de Hathor em pleno êxtase. Mitos? Talvez. Mas no Egito, onde o real e o simbólico sempre dançaram juntos, quem ousaria duvidar? Se há um traço que distingue o Egito antigo de tantas outras civilizações, é a sua profunda obsessão pelo além. Morte e vida se entrelaçavam como amantes em danças eternas, e nesse entremeio simbólico, a figura da prostituta sagrada surgia não como pária, mas como guia. Em tempos mais antigos, quando as dinastias ainda se consolidavam, as casas de prazer eram próximas aos templos funerários. Isso não era coincidência. Havia a crença de que o prazer ajudava a apaziguar os espíritos dos mortos, e que o toque feminino, especialmente o de mulheres treinadas nos mistérios do corpo, podia aplacar almas inquietas. Sim, algumas prostitutas eram chamadas para funerais, mas não para chorar. Elas dançavam, com corpos pintados, pés descalços, olhos delineados com cou escuro e seios parcialmente expostos. Elas realizavam coreografias lentas, circulares, quase hipnóticas. Era uma forma de lembrar aos vivos que, mesmo diante da morte, o corpo ainda era sagrado, que a carne, apesar de perecível, continha lampejos de eternidade. Esse papel era ambíguo, claro. Muitos viam essas mulheres com reverência, outros com medo. Havia rumores de que algumas carregavam encantamentos nos cabelos e que bastava um fio solto para provocar febre ou visões. E há mais. Entre os sacerdotes mais antigos, havia uma ordem secreta, quase nunca mencionada nos registros, que utilizava prostitutas para testes espirituais. Jovens iniciados eram enviados a elas não para serem seduzidos, mas para enfrentarem seus próprios medos e impulsos. Era um rito de passagem. Se o jovem sucumbisse ao desejo sem controle, era reprovado. Se resistisse ou compreendesse a natureza simbólica da experiência, avançava na hierarquia. Essas experiências eram intensas. Alguns retornavam transformados, outros nunca mais eram os mesmos. E as mulheres? Sabiam exatamente o que estavam fazendo. Elas não eram vítimas, tampouco algozes. Eram espelhos. Espelhos vivos que devolviam ao outro aquilo que ele tentava esconder de si. A arte do espelho era ensinada por poucas. Era necessário anos de prática, jejum, isolamento. A mulher precisava aprender a esvaziar-se, a tornar-se receptáculo puro, sem julgamento. Apenas assim poderia refletir o outro com fidelidade. Durante os atendimentos, não expressavam emoções, nem prazer, nem repulsa. Apenas presença. Um estado raro, difícil de alcançar, mas profundamente poderoso. Alguns estudiosos modernos chamariam isso de dissociação, mas para elas era maestria, domínio completo da mente sobre o corpo, algo que apenas as mais antigas sabiam ensinar. E havia símbolos. Cada prostituta sagrada carregava consigo um amuleto específico, um pingente em forma de olho, ou uma concha, ou um escaravelho. Esse objeto não era apenas decorativo, era âncora, um lembrete constante de quem ela era e do que carregava, porque, ao se envolver com tantos homens, tantas histórias, tantas dores, era fácil se perder, tornar-se fragmento, e o amuleto a trazia de volta. Era a sua raiz. Algumas dessas mulheres se aposentavam jovens. Outras seguiam até a velhice, quando então eram procuradas por mulheres mais novas em busca de sabedoria. Essas anciãs, chamadas de aquelas que sabem, não ensinavam apenas sobre prazer ou técnicas. Falavam de silêncio, de morte, de renascimento. Contavam histórias sem começo nem fim, como aquela da prostituta que dançou para um rei sem saber que ele era o assassino de sua irmã. Ou da mulher que, ao tocar o ombro de um general, fez com que ele chorasse por 3 dias seguidos. Ou ainda daquela que desapareceu durante um eclipse, deixando apenas uma faixa de tecido
com o desenho de uma serpente devorando a própria cauda. Histórias assim circulavam como sussurros nas ruas de Tebas e Saqqara. E mesmo que ninguém confirmasse sua veracidade, todos sabiam: onde há fumaça, há fogo. E onde há silêncio persistente, há segredos profundos. A essa altura, talvez você se pergunte: o que restou de tudo isso? Fragmentos, objetos enterrados, mitos entrelaçados a relatos, vestígios de perfumes em frascos rachados, símbolos repetidos em paredes apagadas pelo tempo. Mas também resta a lembrança de que essas mulheres, tantas vezes esquecidas pelos registros oficiais, sustentaram por milênios um saber que o mundo insiste em ignorar. O de que o prazer, quando respeitado e compreendido, é caminho, não para a perdição, mas para o autoconhecimento. No calor pulsante de Mênfis, entre templos que cantavam os nomes dos deuses e mercados onde o ouro brilhava como o próprio sol, havia um beco que nunca aparecia nos mapas. Ali, entre sombras e cântaros vazios, se escondia uma casa sem nome. Uma casa onde as paredes ouviam mais do que os sacerdotes, onde as janelas jamais se abriam de dia, e onde as prostitutas egípcias mais lendárias se tornavam mitos vivos. Essa casa, conhecida apenas como o Véu, era diferente de todas as outras. Para entrar, não bastava pagar. Era preciso ser indicado, e mesmo assim, passar por um teste. Um dos testes mais temidos era o do silêncio absoluto. O cliente deveria permanecer mudo por 3 horas dentro de uma sala repleta de estímulos sensoriais, aromas afrodisíacos, sons de água gotejando e a presença constante, mas muda, de uma mulher. A maioria falhava antes de completar 20 minutos. Mas os que resistiam entravam. E ali dentro, o tempo parecia dobrar sobre si. Nada era direto. Cada palavra tinha duplo sentido. Cada toque, uma intenção escondida. Era como se o prazer fosse apenas o verniz de algo muito mais profundo, um processo de desmascaramento. As mulheres que ali trabalhavam não tinham nomes fixos. Usavam títulos como a chave, a lâmina ou a névoa. Cada título indicava uma especialidade. A névoa, por exemplo, era mestre em criar confusão sensorial. Conseguia fazer com que um homem sentisse frio e calor ao mesmo tempo, usando apenas toques e palavras. Essas mulheres não aprendiam sozinhas. Eram treinadas por uma matriarca conhecida apenas como a última boca de Ísis. Ela não atendia clientes, apenas observava, instruía e, em noites específicas, escolhia uma aprendiz para a cerimônia da serpente branca, um ritual secreto cujo significado exato se perdeu com o tempo, mas que, segundo rumores, envolvia regressões de memória, apagamento de traumas e renascimentos simbólicos. As prostitutas do véu eram procuradas por todos os tipos de homens, escribas em crise existencial, generais à beira do colapso, comerciantes em ruína, sacerdotes duvidando da fé. E todos saíam diferentes, alguns enlouquecidos, outros pacificados. O que faziam ali dentro? Ninguém sabia ao certo. Mas os relatos falavam de espelhos d'água usados como oráculos, de cordas embebidas em perfumes raros que provocavam visões, de jogos com máscaras em que o cliente era forçado a confrontar seu reflexo distorcido. Certa vez, um homem saiu gritando que tinha visto a própria morte dançar para ele. Outra vez, um jovem nunca mais falou depois de uma sessão com a chave. E ainda assim, a fila de interessados só crescia. Dizia-se que o faraó mandou fechar o local, mas a casa reapareceu semanas depois, do outro lado da cidade, intacta, como se nunca tivesse sido tocada. Alguns começaram a acreditar que ela era protegida por forças além da compreensão humana. E talvez fosse, porque dentro da cultura egípcia, onde o visível era apenas uma fração do real, essas mulheres ocupavam o limiar entre o mundo dos vivos
e o mundo dos símbolos. Eram intérpretes do inconsciente coletivo antes mesmo que a psicologia sonhasse em nascer. E é aqui que entramos na parte mais curiosa. Documentos escassos, fragmentos de cartas, inscrições murais parcialmente apagadas, indicam que algumas dessas prostitutas desenvolveram um alfabeto próprio, um código visual baseado em posições do corpo, gestos das mãos e padrões de respiração. Com esse sistema, conseguiam comunicar-se entre si sem que os clientes percebessem. Era a linguagem do corpo, mas além do corpo. Uma forma de manter a coesão, de proteger os segredos, de planejar saídas quando necessário. Esse nível de sofisticação contradiz completamente a imagem vulgar que muitos tentam colar à figura da prostituta antiga. Porque, na prática, essas mulheres eram artistas, curandeiras, estrategistas e, acima de tudo, sobreviventes num mundo que lhes negava o direito à história. E se você chegou até aqui, respirando junto com esse fluxo espesso de areia e desejo, diga pra gente, o que te surpreendeu mais nesta jornada? Deixe seu comentário. Sim, mesmo com os olhos pesados de sono. Sua voz também constrói este templo noturno. E se ainda não segue o Dormicast, este é o momento. Porque por aqui a história sussurra. E quem ousa escutar raramente volta o mesmo. Sob o céu estrelado do Alto Egito, entre dunas que pareciam dormir há milênios, há rumores de um lugar que poucos tiveram coragem de visitar. O refúgio da boca selada. Não era casa, nem templo, nem prostíbulo comum. Era, segundo os que voltaram, um ponto de ruptura. Lá, diziam, não havia troca de dinheiro. Quem chegava precisava trazer algo muito mais valioso, um segredo nunca revelado, e só então era permitido entrar. As mulheres que lá viviam não se nomeavam prostitutas, mas guardadoras de silêncio. E seu papel não era dar prazer, mas desarmar o ego. Era um lugar perigoso para quem mentia, porque ali toda mentira se tornava visível. Não se sabe ao certo como, mas havia algo na forma como olhavam, como se vissem através da carne, como se escutassem não as palavras, mas o que o corpo tentava esconder. E as sessões ali não seguiam padrão. Algumas envolviam apenas presença, outras, confrontos físicos com espelhos, labirintos escuros onde o cliente precisava se encontrar, e até encenações simbólicas em que o homem era forçado a reviver traumas esquecidos. Era como se, naquele espaço, o tempo fosse suspenso para que o inconsciente viesse à tona, cru, sem verniz, sem máscara. E mais, esse refúgio tinha suas próprias leis. Mulheres não se tocavam entre si, não falavam de fora, não mantinham vínculos duradouros com clientes. Mas havia um juramento sagrado. Nenhuma memória seria levada para além dos limites daquele lugar. Por isso, o que sabemos hoje são apenas pedaços, relatos desconexos, rabiscos em pedras esquecidas, uma ou outra inscrição em cerâmica quebrada que fala de olhos que queimam sem fogo e bocas que libertam sem falar. Havia um símbolo repetido em vários desses fragmentos. Uma cobra enrolada num círculo de água. Para alguns, metáfora da eternidade. Para outros, imagem do ciclo do trauma e da cura. Alguns estudiosos modernos chegaram a sugerir que esse refúgio era uma forma primitiva de psicanálise ritual. Um espaço onde o desejo era usado não como fim, mas como caminho para atravessar as dores mais profundas. E as mulheres? Eram terapeutas, atrizes, bruxas, sombras, tudo ao mesmo tempo. Dizia-se que antes de cada sessão, elas bebiam uma infusão feita com raízes de tamareira, pó de alabastro e seiva de papiro. Isso as colocava num estado alterado de percepção, como se seus sentidos se expandissem. Algumas conseguiam ouvir batimentos cardíacos a metros de distância.
Outras sabiam quando o cliente estava mentindo antes mesmo de ele falar. Esse estado não era alucinação, era afinação. Uma sintonia com algo que está além da linguagem comum. Algo que só quem mergulha no silêncio absoluto conhece. E há um detalhe inquietante. Muitas dessas mulheres, ao se aposentarem, optavam por rituais de esquecimento. Apagavam seus nomes, queimavam seus amuletos, rasgavam seus próprios registros. Queriam desaparecer da história, como se o que tivessem feito fosse sagrado demais para ser tocado pela memória comum. Algumas deixavam instruções para que ninguém falasse delas, como se o silêncio fosse o verdadeiro legado. E talvez seja, porque em meio a tanto ruído, tanto ego inflado, tanta necessidade de ser lembrado, escolher o esquecimento é um ato radical. Um gesto que só quem compreende o vazio como potência é capaz de realizar. No fim da jornada, quando a areia já se assentou sobre as pegadas de histórias esquecidas e o silêncio volta a ocupar os corredores do tempo, resta-nos apenas um eco. O de mulheres que ousaram viver entre o sagrado e o profano, entre o toque e o mistério, entre a marginalidade imposta e a autonomia conquistada. O Egito Antigo foi, ao mesmo tempo, berço de civilizações e cemitério de narrativas apagadas. E entre essas narrativas, as das prostitutas, ou como muitas preferiam ser chamadas, as senhoras da escuta, ainda vibram sob as camadas de pedra e pó. No delta do Nilo, algumas tribos beduínas guardavam canções que, dizem, foram criadas por elas. Melodias sem letra, feitas apenas de sons guturais e silvos, como se imitassem o sussurro do vento entre as tendas. Essas canções eram cantadas para fazer dormir os inquietos e para manter longe os maus sonhos, como se, mesmo após a morte, aquelas mulheres ainda soubessem acalmar o que arde em silêncio. Em alguns papiros recuperados de tumbas menores, aparecem fórmulas de encantamento que mencionam nomes como Hanutet, a das mãos frescas, ou Merit, a que ouve os mortos. Não há registro desses nomes em genealogias nobres, nem nos arquivos dos templos. Mas há traços, rastros, poeira de existência, e isso basta para reimaginar. Porque reimaginar é também resistir ao apagamento. É dizer que, mesmo sem provas definitivas, há verdades que o corpo ainda reconhece. Verdades que se escondem na forma como alguém acaricia um objeto antigo, na emoção inesperada que brota ao ouvir uma história contada no escuro, na sensação de já ter estado ali, mesmo sem nunca ter pisado naquelas terras. Ao longo deste Dormecast, você caminhou entre os corredores da história invisível. Viu as camadas do desejo ancestral, tocou, ainda que com o pensamento, o véu das mulheres que sustentaram com o corpo, a escuta e o silêncio uma parte esquecida da alma egípcia. Essas mulheres, mais do que prostitutas, foram bibliotecas vivas. Guardavam segredos, emoções, traumas, esperanças, e sabiam que, em um mundo onde tudo era vigiado pelos deuses e escrutinado pelos escribas, havia mais verdade no que não se dizia do que naquilo que era gravado em pedra. Agora, o templo fecha suas cortinas. A fumaça dos incensos se dissipa. O último cântaro de vinho foi esvaziado, e tudo o que resta é o som dos seus próprios pensamentos. Talvez alguma imagem tenha ficado. Talvez uma sensação estranha, como se algo dentro de você tivesse se movido sem que você percebesse. É assim que as melhores histórias agem. Não gritam, sussurram, e seguem reverberando, dias depois, quando menos se espera. E assim, entre véus de linho e silêncios ancestrais, encerramos mais uma travessia pelas zonas ocultas da história. Uma história que não se encontra nos livros oficiais, nem nas aulas convencionais, mas que sobrevive no gesto, no mito, na cicatriz e no sussurro. As prostitutas do Antigo Egito
Não foram apenas personagens marginais, foram sacerdotisas do indizível, guias por labirintos emocionais, intérpretes de almas desnudas. Com seus corpos e silêncios, desenharam mapas que escapam aos olhos da razão e só se deixam ler pela sensibilidade de quem ousa parar e escutar. E talvez seja isso que nos falta, nos tempos de agora, reaprender a escutar, reaprender a não julgar de imediato, reaprender que a história, para além de batalhas e dinastias, é feita de presenças sutis, das que não puderam escrever sua versão dos fatos, mas que a viveram com intensidade brutal. Talvez ao dormir esta noite, você ouça, num canto qualquer da sua mente, o eco de uma daquelas mulheres. Talvez ela lhe diga algo, ou apenas esteja ali, presente, como uma lembrança que nunca foi sua, mas que agora te pertence. Porque o passado não está morto. Ele apenas cochila, esperando que alguém o desperte. Se esta história te tocou de alguma forma, compartilhe esse episódio com alguém que também precise adormecer com algo mais profundo do que as notícias do dia. Comente o que mais te impressionou, mesmo que seja uma sensação estranha, um desconforto bom, um sonho que começou a nascer. E claro, siga o Dormecast. Aqui, nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Feche os olhos e permita-se sonhar com o que ficou nas entrelinhas. Nos encontramos no próximo Sussurro do Tempo.